Então, a mulher, ela tem um diferencial do homem aí nessa questão de folgas, né? Depois do terceiro domingo trabalhado, tem que ter um domingo de folga, né? Isso para o setor do comércio. Essa portaria veio em 2023, mas ela vem sendo prorrogada já há algum tempo e agora que ia entrar em vigor agora em julho, né, de 2025, foi prorrogada novamente para março de 2026. Inclusive, tem uma lei muito antiga, que é a Lei 605 de 1949, né? Então, ou seja, há 70 anos atrás já tinha uma legislação falando de trabalho aos domingos, né? Não é uma novidade, nenhuma coisa que começou agora no século XX. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Central do Direito. Meu nome é Marcos e hoje vamos conversar sobre um tema que impacta diretamente a vida de milhares de trabalhadores e empresas, as mudanças na legislação trabalhista quanto aos trabalhos, aos domingos e feriados. Essa alteração, que deveria ocorrer desde 1º de julho de 2025 e foi postergada para março do próximo ano, tem gerado muitos questionamentos e é fundamental entender seus impactos. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para desvendar todos os detalhes e esclarecer o que realmente mudará, temos a honra de receber uma convidada com vasta experiência. Convidamos a doutora Regina Jorge Aranega. Ela é sócia e proprietária do escritório Esteves, Aranega e Pova Advogados. Tem mais de 15 anos de atuação nas áreas de direito previdenciário, civil e trabalhista. É especialista em direito previdenciário, civil e processo civil. Doutora Regina, é um imenso prazer recebê-la novamente aqui na Central do Direito. Olá, tudo bem? Muito obrigada por esse convite novamente. É sempre uma honra estar aqui. Bem-vinda. Obrigada. Doutora, para iniciar, né, a gente falou sobre o tema principal, mas antes de falar dessas novas regras que vêm pela frente, queria que a doutora desse um contexto sobre como estava sendo, né, como que é o cenário atual dessa legislação que regulamenta esses dias de trabalho. A folga do trabalho aos domingos e aos feriados, ele não é somente uma questão cultural, né? Ele é uma questão de legislação também. A lei, ela prevê, né, que tem esse descanso aos domingos e aos feriados. Não só pelo dia do domingo, mas também pela saúde do trabalhador, né? Ele tem que trabalhar. Ele tem que descansar também, né? Para não ter não ficar doente, né? Ter esse momento de descanso para ele. E vendo isso, veio a legislação, né, a CLT, falando, lógico que a CLT ela veio, mas assim, antes disso já tinha, né, muitas disposições legais falando, né, da folga aos domingos e feriados. Então, assim, nesse início desse bate-papo aqui, então a gente vai falar um pouco de como está, né, como é hoje o trabalho aos domingos e feriados, né? E também sobre as alterações que estão por vir, né? Tivemos essa alteração em 2020, essa portaria veio em 2023, mas ela vem sendo prorrogada já há algum tempo e agora que ia entrar em vigor agora em julho, né, de 2025, foi prorrogada novamente para março de 2026. Então, a gente vai falar como está hoje, né? E depois a gente fala como vai ser aí daqui a alguns meses. Ótimo. Doutora, e entrando nesse contexto, né, da CLT em específico, né, para a gente ter essa base de como é a legislação, de como ela funciona, qual é a previsão que a CLT traz, quais são as cláusulas da CLT que tratam desse assunto? Então, a CLT, ela traz no artigo 67 ao 70 as disposições sobre os descansos semanais, né? Então, ele fala lá no artigo 67 que o descanso semanal ele é de 24 horas consecutivas, né? Ele também fala sobre o trabalho, que essa folga ela tem que ser preferencialmente aos domingos, e lá na CLT ela também já prevê a possibilidade de trabalho aos domingos e aos feriados também. Né? Então, só que a legislação ela só dá uma pincelada sobre essa possibilidade. O que é necessário é a regulamentação disso. Então, para isso, né, o Ministério do Trabalho ele edita portarias para regulamentar, para explicar como vai ser feito esses trabalhos aos domingos e feriados. Certo. E além da CLT, tínhamos outras leis também, portarias que regulamentavam esse trabalho, certo?
Isso, nós temos várias leis. Inclusive, tem uma lei muito antiga, que é a Lei 605, de 1949, né? Então, ou seja, há 70 anos atrás já tinha uma legislação falando de trabalho aos domingos, né? Não é uma novidade, nenhuma coisa que começou agora no século XX. Coisas que já vinham antes. Então, tem a Lei 605, de 1949, que fala sobre a remuneração desse trabalho aos domingos e ao feriado, que ela fala que tem que ser o pagamento em dobro, né? 100%, como se fosse uma hora extra de 100%. E também a gente tem a Lei 10.101 de 2000, né? Que regulamenta o trabalho no setor do comércio, né? Então, ele autoriza o trabalho no comércio aos domingos e feriados. Depois da lei, nós temos a portaria, né? A legislação, ela tem as hierarquias, né, da legislação. Então, primeiro, lá na pontinha da pirâmide do Kelsen vem, né, a Constituição Federal, as leis ordinárias, as leis complementares, depois tem as emendas constitucionais, depois de tudo vem a portaria. Então, a portaria, ela vem só para explicar o que a lei está falando ou que a lei é omissa naquilo. Então, a lei fala que pode, mas ela não fala como e nem quem pode trabalhar. Então, veio a portaria, já tiveram várias portarias, mas a última que está em vigor no momento é a 671 de 2021, né? E aí ela dispunha sobre a autorização permanente para o trabalho aos domingos e feriados para alguns setores, né, da sociedade. Então, essa portaria ela é muito importante, porque ela elenca mais de 90 tipos de atividades que podem trabalhar no domingo, né? Dentre elas, fica a indústria, o comércio, a saúde, planos funerários, transporte, dentre outros. Excelente. Certo. Doutora, então era possível trabalhar sem ter nenhuma folga, nenhum domingo no mês. Então, existe essa possibilidade. A legislação, ela prevê... A Lei 10.101, na verdade, ela prevê que a gente pode trabalhar nos domingos, mas ela fala que deverá trabalhar. Depois do terceiro domingo trabalhado, tem que ter um domingo de folga, né? Isso para o setor do comércio. E aí... ou seja, normalmente é o que hoje é executado na maioria das empresas, né? Pelo menos uma folga no mês. E além de não poder trabalhar todos os domingos do mês, né? Tem também uma previsão legal na CLT, no artigo 386, que ele fala do trabalho da mulher. Então, a mulher, ela tem um diferencial do homem aí nessa questão de folgas, né? O artigo 386, ele prevê que as mulheres, elas folguem quinzenalmente, ou seja, ela tem que trabalhar um domingo e folgar outro, trabalhar um domingo e folgar outro, tá? Por que disso? Porque normalmente as mulheres, elas têm essa jornada dupla, né? E aí, ela termina lá o trabalho dela, chega em casa, tem um outro trabalho. Então, a CLT, ela prevê, né, além de outras questões para mulheres, né, diferenciadas para mulheres, ela também prevê essa folga aos domingos quinzenalmente, não podendo trabalhar não podendo trabalhar 2 domingos seguidos. Interessante. E assim, doutora, é muito importante entrar nesse detalhe, né? Quando a gente fala das portarias, a doutora deu uma verdadeira aula da hierarquia aí, e é muito importante sempre a gente ter essa noção mais ampla, né? E quando a gente fala dessas peculiaridades, como, por exemplo, essa previsão que tem no caso das mulheres, né? A lei tem essa diferenciação. Sim. Como que fica no caso de quem trabalha em escala, né? 12 por 36, 6 por 1, 5 por 1. Nesses casos, existe alguma diferenciação também para as mulheres? Então, como acontece? Na escala 12 por 36... você trabalha 12 horas e folga 36. Nessas 36 horas que você folga, já está incluído o repouso semanal remunerado, né? Ou seja, já está compensado o domingo. Para os homens, se ele não trabalhar nos domingos, não tem problema. Mas para as mulheres, devido a essa questão do artigo 386... tem que haver, a empresa, quando ela for fazer o regime de escala, ela tem que verificar também essa questão da folga das mulheres aos domingos, tá? Na escala 6 por 1, 5 por 1, já é um pouco diferente, né? Por quê?
A pessoa que faz a escala 6x1, ela trabalha 6 dias e folga 1, né? Se dentro desses 6 dias, um dia for no domingo, além desse um dia de folga, ele tem mais um dia de folga compensatória que a gente fala, né? Então, nesse caso, ele teria 6 dias trabalhados e folga 2, né? Ou, se não tiver essa folga compensatória, tem que ter o pagamento em dobro. Legal, interessante e ficou bem claro o panorama de como as coisas estão acontecendo hoje. Acho que agora a gente pode ir para a questão do tema principal, né? Entender quais são essas alterações que estão por vir, ao que tudo indica no começo do ano que vem, né? Se não mudar novamente. Isso, é. A portaria 671, né, que regulamenta permanentemente esse trabalho aos domingos e feriados, e ela tem aí essa lista de mais de 90 ocupações que podem, né, que tem essa autorização para trabalhar. E foi exatamente essa portaria que teve alteração, né, é lá de 2023, a portaria 3665, que revogou algumas atividades dessa portaria. E dentre elas, assim, não são todos os trabalhos, não são todas as atividades que vão sofrer com essa portaria nova, né? É somente algumas questões do comércio, tá? Alguns segmentos do comércio. A portaria 3665, que vai entrar em vigor, ela foi publicada em 2023, né? Ela teria o início de vigência em 2024, mas ela foi prorrogada para 2025, né? E agora foi prorrogada novamente para 2026, né? Eu acredito que é uma portaria, assim, de bastante importância, então eu acho que todos os setores aí estão se movimentando, né? E eu acredito que por isso que tá sendo tão revogada, né, várias vezes, justamente porque isso impacta, né, uma parcela muito grande da sociedade. Excelente. Doutora, e quais seriam os segmentos, né, específicos que teriam impacto direto com essa alteração? Então, essa mudança, ela não atinge todos os setores nem de indústria, né, e também nem todos os setores do comércio, né? Então, ela vai atingir apenas alguns setores de serviços, como supermercados, açougues, farmácia, comércio varejista em geral. Certo. E, doutora, qual que é o principal objetivo da alteração, né? O que foi a motivação principal que já vem, né, sendo feita essa alteração? O principal objetivo é assegurar o direito do trabalhador, né? Como é uma parcela muito grande de trabalhadores que trabalham, né, nesses segmentos, né, para não ficar, para elas terem esse direito preservado da folga, porque a gente percebe que anda tendo, né, bastante supressão com questões a feriados, porque cada vez aumenta mais essa demanda, né, de consumo e tudo mais, então as pessoas andam trabalhando cada vez mais, né, os domingos e feriados para conseguir suprir, né, essa questão de consumo das pessoas. Então, é para assegurar que está sendo respeitado todos os direitos, né, e também para ter um controle mais de perto, mais tanto dos sindicatos quanto do Ministério do Trabalho. Doutora, o que nós percebemos, né, na área jurídica é que normalmente as empresas elas têm mais acesso a essas alterações, aos detalhes, às informações dessas alterações por conta do sua assessoria jurídica, enfim, ela sempre está muito bem amparada em relação a essas obrigações. Uhum. Eu acho importante nós entrarmos no mérito também prestando essa informação para os trabalhadores. O que os trabalhadores devem se atentar em relação a essas alterações que estão por vir sobre as folgas aos finais de semana? Então, essa alteração que está por vir, na verdade, ela não vai impactar muito na vida do trabalhador hoje, né? Porque a autorização para trabalhar no final de semana, ela mantém, né? Então, ele vai continuar trabalhando aos finais de semana. A diferença é só quanto à fiscalização disso, né? Então, o que a gente orienta aos empregados, às pessoas, olha, consultem o RH da empresa, né? Para saber se está tudo ok. Depois, se o empregado ainda tiver uma dúvida, pode consultar o sindicato de classe, né, da categoria que eles estão lá, né, e justamente eles que vão fazer, eles fazem, né, uma parte dessa fiscalização.
eles fazem os acordos, né, coletivos, eles que vão fazer esses acordos coletivos ou já estão fazendo, dependendo do segmento. E também, caso tenha dúvida ainda, pode procurar um profissional, né, da área para poder se orientar melhor, tá? Mas essa alteração, ela não vai ser tão impactante para o empregado, né? Porque ele vai continuar, o comércio ele vai continuar, o shopping vai continuar aberto aos finais de semana, né? A única questão é que essa fiscalização vai ficar mais próxima, mais de perto aí, para que seja respeitada essa questão da folga, pela saúde do empregado. Certo. Então, a gente pode dizer que alguns aspectos, né, os pontos principais dessa legislação trabalhista, ela vai continuar mesmo. É isso, né? Isso mesmo, ela continua a mesma, tá? A lei que prevê que pode trabalhar os domingos, ela continua em vigor, né? Então, todos os outros segmentos também que não foram impactados com essa nova portaria também vão continuar do mesmo jeito. Mantém-se. Doutora, e em relação a esses setores que serão impactados, né, com essa alteração, qual é a orientação, né? A gente falou um pouquinho ali, dando o contexto para os trabalhadores, mas eu acho bacana também, né, a gente explorar bastante o assunto e quais seriam as orientações para as empresas que terão impacto com essa alteração. Sim, nesse caso, as empresas, elas precisam procurar os sindicatos, né, para fazer esses acordos coletivos de trabalho referente ao trabalho como vai ser, né, como vai ser o regime, os horários, né, tudo certinho. A maioria dos sindicatos hoje já prevê na convenção coletiva a autorização para esse tipo de trabalho, né? Então, agora, com essa nova questão, a gente, além desse acordo coletivo que já tem entre sindicatos, né, patronais e dos empregados, também vai ter esse acordo individual com cada empresa, porque cada empresa vai explicar como que vai fazer, como que, né? Então, ela precisa realmente procurar o sindicato da sua categoria para fazer. Com relação aos setores, né, eu trouxe aqui uma lista, porque são muitos, né, não consigo decorar. Né, o setor que foi impactado, que é o setor do comércio, né, na portaria, ele tem 28 segmentos diferentes, desses 28, 13 foram impactados, né? Então, eu vou comentar aqui sobre eles, que é comércio varejista de peixes, comércio de carnes frescas e caça, né, açougues, varejista de frutas e verduras, varejista de aves e ovos, varejista de produtos farmacêuticos, mercados, supermercados, hipermercados, né, que é uma fatia muito grande aí de empregados, que emprega muita gente, né? Comércio de artigos hidrominerais, comércio de portos, aeroportos, estradas, comércio em hotéis, né, que na verdade não é o hotel, é o comércio que fica no hotel. Né, que é um pouco diferente. Então, sim, todo o comércio em geral, atacadistas, distribuidores de produtos industrializados, revendedores de tratores, caminhões, automóveis e comércio varejista em geral. Então, esses foram os que foram impactados, né? Os demais continuam como era, com autorização permanente, né? E esses que continuam é porque, na maioria das vezes, eles têm atividades essenciais, né? Como, por exemplo, comércio de flores e coroas, né? Que é para serviços funerários, que a gente não pode ter previsão, transporte, saúde, então esses eles mantêm. Certo. Então, os demais setores não tiveram alteração. Não tiveram alteração. Eles mantêm como está. Lógico que todos esses setores têm que manter o respeito à legislação, cumprindo tudo corretamente como é. Com certeza. Doutora, e assim, né, já partindo para a conclusão dessas orientações, eu acho importante também entrar no mérito do que acontece com as empresas que descumprirem essa portaria. Quais são as consequências? Então, as consequências são, caso você descumpra, né, hoje o Ministério do Trabalho, ele vai, hoje não, né, a partir da vigência, o Ministério do Trabalho, eu acredito que ele vai acompanhar mais de perto essa questão, né, tanto os sindicatos quanto o Ministério do Trabalho, e aí a gente tem algumas sanções. As penalidades, elas incluem a multa administrativa, né, e essas multas, elas variam de acordo com o porte da empresa e a quantidade de funcionários. Além das multas, também podem haver processos trabalhistas, né, tanto coletivos quanto individuais dos empregados também, o que pode impactar bastante a empresa.
né? Contudo, em caso de reincidência, né, podem ser tomadas medidas mais graves, né, para a empresa, inclusive até o fechamento da empresa. Então, o que a gente aconselha é que, né, sejam respeitadas as normas, né, para que não tenham esse problema no futuro aí. Doutora, já é sua segunda visita, a gente já pediu um caso marcante na sua carreira, mas hoje, principalmente voltado para essa questão da jornada de trabalho, da jornada aos fins de semana, tem algum caso que te vem à mente que pode ser interessante para compartilhar com o nosso público? Então, infelizmente a gente tem vários casos que acontecem, né? Supressão de folgas e tudo mais. E o não pagamento, né? Não é só o problema da supressão de folgas, mas o não pagamento correto, né? Ou não ter dado a folga compensatória. Mas a gente costuma sempre verificar cada caso, cada processo, né? Nós tivemos recentemente um processo referente à jornada de trabalho, né? Que esse empregado não fazia as folgas corretamente. Ele não tinha 24 horas de folga corretamente. Então, o que acontecia? Era um empregado doméstico, né, que trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde e depois ele voltava para a casa dele para jantar e voltava para a residência, porque ela cuidava do idoso que ficava lá. Então, durante a manhã, ela cuidava da casa e fazia companhia para o idoso. E à noite, ela também voltava para dormir e dar janta, né? E ficar com o idoso também. Então, ela trabalhava mais de 20 horas seguidas por dia, né? E não fazia as folgas no final de semana e nem folga nenhuma, né? Então, assim, ou às vezes ela folgava, ela ficava no domingo de manhã, né? Ela ficava no sábado até o domingo de manhã, depois ela saía e voltava no domingo à noite já. Então não dava as 24 horas, só né? algumas horas. Ela tinha algumas horas só de descanso. Então, isso é bastante comum, principalmente para trabalhos domésticos, né? Para pessoas que fazem essa dupla jornada, né? Tanto de cuidador como o empregado doméstico. Então, a gente já teve um caso assim, e ela trabalhou 5 anos dessa maneira, não tendo não tinha 24 horas de folga, né? Ainda que conseguiu tirar as férias, né? Ela conseguiu ter umas férias aí nesse período, e aí, nesse caso, a sentença foi favorável para a empregada, né? Com certeza, e aí a empregadora precisou realmente fazer esse pagamento dessas folgas que não foram feitas, né? O descanso semanal remunerado. Entendi. Nossa, interessantíssimo, doutora. Obrigada por compartilhar esse caso, porque às vezes nós temos a percepção de que esse trabalho, que muitas vezes parece exagero, mas a gente trata como análogo à escravidão, que ele é coisa, né, que ficou lá atrás, que hoje em dia, pela instrução e as informações das pessoas, isso já não acontece mais. E muitas vezes o que a gente percebe na área é que mesmo os trabalhadores que se encontram nessa situação, eles não têm essa percepção do quanto, né, eles estão sendo explorados mesmo nesse tipo de jornada, né? Acho muito interessante porque em alguns atendimentos acho que a gente até pode se deparar com a situação de falar, mas é que a família precisava. E sim, né? Até quando a gente atende, nós entendemos que a família precisa e que muitas vezes também essa remuneração acaba ficando interessante, né? Sim. Porque a pessoa analisa o que, mas eu durmo no trabalho, mesmo sendo cuidadora, mas eu, de alguma forma, estou descansando. Mas é aquele descanso que está em alerta. Sim. A qualquer situação, a qualquer necessidade. Todo. Então, não é aquele sono, né, que ela pode dormir despreocupada. Então, acho muito interessante sempre a gente trazer esses casos, né, para que as pessoas entendam a importância desses contratos, né, os dois lados, porque também a gente se depara com empregadores que, ao fazer esses ajustes com os empregados, não fazem na maldade. Mas é muito importante a gente trazer esse contexto da situação de saúde dessas jornadas, né, doutora? Com certeza. Inclusive, nesse mesmo caso, depois de 5 anos de trabalho, ela desenvolveu algumas doenças, né? Por excesso de trabalho mesmo, às vezes um excesso de peso, um excesso de atividade, uma falta de descansar. Então, além de tudo isso, ela desenvolveu a doença ocupacional.
né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? A gente acha que só que uma folga é pouco, uma folga não vai acontecer nada, mas isso, no decorrer de muitos anos trabalhando, isso acarreta muitos problemas, né? Com certeza. E o modelo informal ajuda isso, né? Como é muito comum ser informal, nenhum dos lados às vezes sabe qual é a regra, né? Então é muito importante estar clara qual que é o regulamento. Sim, com certeza. Queria agradecer novamente a sua presença aqui no canal Central do Direito. Eu tenho certeza que hoje todas as suas informações nos ajudou ao canal entregar aquilo que ele se compromete, né? Que é a informação numa linguagem clara, né? Muito acessível e muito informativa, né? No sentido de entrar em detalhes aí, tanto das relações, né? Quando a gente fala do direito do trabalho, do trabalhador, quanto do empregador também, né? Empregado e empregador ali. Então, muito obrigada, doutora, por nos trazer essas atualizações. Eu acho que, além, né, desse caráter informativo da legislação, trazer as atualizações, né? A gente sempre fala que o profissional do direito, o bom profissional, ele está se atualizando sempre para que ele consiga fazer um bom trabalho. Então, nosso canal ele tem o objetivo de trazer essa informação muito atualizada também, para que a nossa audiência, através desses conteúdos também, tenham o conteúdo informativo da legislação, enfim, ali vamos falar, do dia a dia mesmo de aplicar, mas que ele também já se prepare para essas alterações e fique um profissional muito atualizado como deve ser. Então, muito obrigada pela sua valiosa contribuição hoje. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. E também deixar a mensagem para as empresas, né? Vamos correr atrás das atualizações, vamos procurar aí o sindicato, quem é do setor aí que foi impactado, né, o quanto antes, né? A gente está tendo essas prorrogações, mas eu acredito que um dia ela vai entrar em vigor, né? Ela já foi prorrogada aí 3 vezes, mas ela vai entrar em vigor, então assim, a empresa está tendo um fôlego aí, um tempo para conseguir, né, se organizar melhor. Então, vamos a segmento aí, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Até mais. E para você que nos acompanhou, queremos saber como essas mudanças impactam a sua rotina de trabalho ou a sua empresa. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas perspectivas. Se você gostou do episódio, deixe seu like também, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque aqui na Central do Direito falamos de temas que realmente impactam a vida das pessoas, com quem vive o direito na prática. Nos vemos no próximo episódio e até mais!